Enfim, o último filme de Piratas do Caribe entra nas telonas do cinema! Ou não, né? Por quê? Jack Sparrow. Do you know this pirate? Fala, meu povo! Essa semana estreia o filme Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Diga-se de passagem, Johnny Depp já falou que é o último filme da saga em parceria dele com a Disney, mas... Tem toda uma história sendo criada aí pra continuar com outros personagens. Um motivo pra gente achar que vai ter continuação em algum momento da história é a cena extra. Isso, depois dos créditos. Se você ficou até o final do filme, que bom, porque você tem essa noção. Uma pena para os que não ficaram. Pois é, gente. Fica sempre, independente de ser Marvel ou de não ser Marvel. Fica sempre até o final. Hoje em dia a gente nunca sabe quem pode botar uma cena pós-créditos ali. Mas vamos começar nossa crítica. A história. Eu achei uma coisa muito legal na história desse filme, que ele fecha muitas pontas soltas da história de Piratas do Caribe, Enfim, né? Todo mundo fala que a primeira trilogia foi maravilhosa, que a história era incrível, porque tinha Elizabeth Swann, tinha Will Turner, e todo mundo se apaixonou pelos personagens originais e tudo mais. Aí depois, Johnny Depp e Disney fizeram um pacto financeiro. Não, um pacto de alma, eu acho. Né? Porque Mas era que só era... ele. Então, mas era só pelo lucro, né? Exato. Eles queriam ganhar dinheiro. E a história não foi muito desenvolvida, né? O protagonismo passou do Will Turner para o Johnny Depp. Ele era, tipo, o pirata que tava ali na história, mas a história era sobre o Will Turner e Elizabeth Swann, sempre foi. Por mais que o pirata, o Jack Sparrow, fosse um alívio cômico intenso absurdo no filme inteiro, ele não era, tipo, o foco da história, ele atrapalhava mais a história do que ajudava. Essa era a graça. A história desse filme é trazer de volta o foco pra família Turner. E isso foi muito legal. Porque vamos fechar aqui parênteses, né? A história começa com o filho do Will Turner indignado porque o pai está preso numa maldição pirata. E ele estuda maldições dos mares e ele descobriu uma forma não de salvar o pai exclusivamente, mas de quebrar todas as maldições que existem nos 7 mares. E aí ele começa a entrar nesse mundo da pirataria, de navegações e trabalhar para essas pessoas para se aproximar cada vez mais do seu destino. E aí é inevitável que ele se torne um pirata também, né? E que seja considerado um pirata. Na real, assim, ele tem um conhecimento pirata, ele busca única e exclusivamente o Jack Sparrow, porque ele sabe que Jack esteve com o pai dele o tempo todo e é o cara que consegue tudo, porque ele tem a bússola que aponta pro que ele quer. Então ele precisa encontrar o Jack Sparrow para encontrar o tridente de Poseidon, que é o item capaz de quebrar as maldições dos 7 mares. E aí, no meio desse processo de busca por Jack Sparrow, ele acaba conhecendo Karina, que é uma menina pseudocientista, pseudo-feiticeira, porque naquela época, não é mesmo? A inteligência era feitiçaria. Era feitiçaria, mas que tem uma certa ligação também com as maldições dos 7 mares, o tridente de Poseidon. Mais ou menos eles estão na mesma busca sem saber. E aí o grupo se fecha quando, enfim, eles descobrem onde está o Jack Sparrow. Então o grupo de RPG tá fechado novamente, né? A campanha se forma. Com a mocinha, o mocinho, que nem no primeiro filme, e o pirata. Exatamente. E eles, como são jovens, na mesma vibe do Will Turner e da Elizabeth Swann no primeiro Piratas do Caribe, a gente tem meio que umas cenas muito nostálgicas, assim, tanto de relacionamento dos dois, quanto da relação deles com o Jack Sparrow e as motivações principais do Jack também, já que ele tá resgatando muito da história dele de pirataria nesse filme. Então, é um filme, assim, que ele atende às necessidades dos fãs. Muito fanservice esse filme e foi maravilhoso. A busca, o Salazar, que está nessa história por causa do Jack Sparrow também, e tem um ódio mortal por ele, por isso a vingança de Salazar. Tudo isso é muito bem explicado no filme. A história tá toda conectada de uma forma, assim, muito gostosa de assistir. Você não percebe o tempo passando durante o filme, né? E é ruim a gente adiantar muito desses pontos pra não dar spoiler. Então, basicamente... A história basicamente é essa. Não é o spoiler que o Will Turner e Elizabeth
Swan aparecem no filme. Eles estão no casting principal, eles estão no trailer, eles estão nas fotos. Enfim, teremos o Will e Elizabeth de alguma forma na história e aí vocês precisam assistir pra conferir como é exatamente que eles aparecem. Mas eu queria dar aqui um momento nessa parte da história pro trecho que conta o passado do Salazar com o Jack Sparrow, que é uma história incrível, super bem construída, com motivações muito legais, com cenários que a gente já conhecia dos outros filmes. Não é nada novo. Tudo que acontece entre o Salazar e o Jack Sparrow é tudo repeteco de tudo que aconteceu nesses últimos filmes de Piratas do Caribe. Então põe uma evidência muito grande na história, sabe? Põe uma verdade muito grande na relação deles. E eu também preciso falar do CGI usado pra mostrar o Jack Sparrow novinho. Muito legal. Acabou? É isso, muito legal. Mas essa cena mostra o porquê o Jack Sparrow se tornou o Jack Sparrow. É o exato momento que a tripulação reconhece o valor do Jack Sparrow. Então é muito gigante. É quando ele nasce como lenda, eu acho, né? É o nascimento de uma lenda. É o nascimento de uma lenda. É muito maneiro. E aí a gente vê por que ele é o Jack Sparrow fisicamente, do jeito que ele é. Aparece exatamente os motivos. E por que ele se torna aquela pessoa tão autoconfiante com as besteiras que ele faz. E por que o Salazar tem que se vingar de fato dele, né? É muito legal. A história é muito envolvente. A fotografia do filme é lindíssima. A trilha sonora é maravilhosa, porque, né? Eles sabem fazer isso muito bem. A gente sai do cinema com vontade de tomar uma garrafa de rum. Não é? Porque, gente, dá muita vontade de beber Cuba Libre depois daquilo. O filme é muito legal. Vale a pena assistir com toda certeza. Agora vamos para os personagens. Jack Sparrow há 6 filmes, né? Não tem muito o que dizer sobre isso. A diferença é que ele, nesse filme, é um pirata fracassado e tá sentindo o peso do fracasso. Porque ele é sempre guiado pela sorte em todos os outros filmes. E desse filme, ele não tem sorte. Ele desiste. E ver Jack Sparrow desistindo é revoltante pra gente que é fã, né? Então, Johnny Depp é maravilhoso nesse papel, a Disney sabe disso. O gingado dele é encantador e todas as cenas que ele usa o gingado são maravilhosas. A gente adora ver Jack Sparrow cambaleando por aí e ele tá primoroso nesse filme, tanto quanto nos outros. É, porque tem um renascimento dele, né? Tem um retorno do capitão do navio, né? Os outros dois é o Henry e a Karina, que, cara, é o mesmo formato do Will e da Elizabeth do primeiro filme. É isso, é exatamente a mesma coisa. É a mesma fórmula. E eles são ótimos, os atores são incríveis. A Karina, pra quem não conhece, fez a Teresa em Maze Runner, então ela já é nossa conhecida, assim, nesse universo nerd. E os dois são ótimos, a química deles é muito boa e a química deles com o Jack Sparrow é muito boa também. Que lembra o primeiro filme também. E a motivação inicial da Karina pra história é uma, depois da metade do filme pro final ela se transforma. E essa transformação foi muito legal também, não foi clichê, não foi forçada, foi bem legal. Deu um peso maior pra outros personagens da história. Tem o Salazar, que é o grande vilão da história. Que fisicamente ele está maravilhoso com aquele cabelo esvoaçante e aquela baba preta. Eu achei lindo aquilo. Porque o cabelo esvoaçante parece que ele tá debaixo da água o tempo todo, né? É muito maneiro. Muito maneiro mesmo. O efeito especial dessas cenas do Salazar e da tripulação dele são incríveis. É muito legal que quando a gente vê a maldição do Salazar acontecendo no filme, a gente vê cada um dos personagens que faz parte da tripulação dele se transformando no que eles são hoje. E como que aconteceu? Tipo, as bombas exatas, as coisas certas. É muito legal essa cena. Presta muita atenção no cinema. Bem legal. Em contrapartida, temos o retorno de um vilão, que é o vilão mor. Nem é vilão. Mas assim, ele faz tão parte de todas as histórias, ele foi apresentado pra gente como um vilão, que ele se torna um personagem muito especial, que é o Barbossa. Então, eu acho que é tipo a relação do Peter Pan com o Capitão Gancho. É tão constante, é tão presente, que no final eles se conhecem muito mais do que qualquer outra coisa. Eles são amigos, no fim das contas. E aí o Barbossa com o Jack Sparrow, eles são assim, né? Quando eles se encontram, já torna-se divertida aquela discussão ali. Só que nesse momento da história, o Barbossa é tipo o maior pirata de todos os tempos. Ele é super empresário, super estratégico, super empreendedor, Barbossa. Achei maneiro. Inclusive, o ator, o Jeffrey Rush, que faz o Barbossa, é maravilhoso, né, gente? Diga-se muito de passagem. E o Javier, que faz o Salazar, também é maravilhoso. É o que a Disney sempre constrói, né? Ela consegue construir um ótimo vilão. A Disney sabe fazer isso muito bem. E precisamos abrir um parênteses rápido para falar sobre Will Turner e Elizabeth Swann. Sim. E eu não quero dar muitos spoilers sobre como acontece a história deles nesse
filme, mas eu preciso dizer que o tempo fez muito bem a Elizabeth Swann. Não foi tão favorável assim para Sir Will Turner. É verdade. O bichinho envelheceu, mas Elizabeth Swann tava lá, ó, plena. Mas bochechas cabe. rosadas. Mas cabe na história, porque ela tá lá tranquilinha nos campos. E ele tá sofrido. E ele tá se transformando em um monstro, né? Então... Mas foi legal ver os dois, assim. Eu sei, gente, Orlando Bloom é o Orlando Bloom. Sou Team Orlando Bloom desde o primeiro Piratas do Caribe. Não gosto dele muito como Legolas, a gente sabe disso, já falamos sobre isso. Mas ele, como Will Turner, conquistou o coração de muitas menininhas por aí. Olha. Então foi bem legal. Coraçãozinho nos olhos. Ah, eu queria falar uma coisa também sobre o Jack Sparrow novinho em CGI. Gente, quem já assistiu o filme Dom Juan com o Johnny Depp de 1900 e lá vai bolinha, vai ver aquele Johnny Depp de Dom Juan no Jack Sparrow em CGI novinho nesse filme. Me conta aqui quem fez essa referência, quem lembrou. Pra quem assistiu esse filme é muito imediata essa referência. É, muito parecido mesmo. A gente achou lá no cinema. Muito incrível. E agora vem um momento mais difícil. O que você menos curtiu? Pra ser muito sincera, eu menos curti a cena final, a cena extra, pós-crédito. Porque assim, eles encerraram a história muito bem. E aí, tanto a Elizabeth Swann quanto o Will Turner, eles aparecem no contexto da história desse filme como tipo um assunto pendente do Jack Sparrow. E eu achava que isso deveria ser levado muito a sério. Mas com a cena pós-créditos, eles meio que destroem esse conceito. E aí eu não achei muito bom. Porque se eles estão me dizendo que é o último filme da saga e eles estão me entregando um fechamento de porta ali da história, eu não esperava que a cena extra mostrasse o que mostrou. Vamos lá. Eu posso quebrar o seu menos gostei, então? Em um momento nenhum a Disney falou que é o último filme da saga. Ela falou que é o último filme do Jack Sparrow. Não tem Piratas do Caribe sem Jack Sparrow, então, tá, Disney? Teoricamente, não tem. Não tem. Com aquilo que eles apresentaram na cena final, pode ter. Mas não tem. Porque foi apresentado quase todo mundo que foi importante em toda a história, menos uma pessoa. E essa uma pessoa aparece no crédito. É porque não pode dar spoiler. Mas enfim, se você assistiu o filme e assistiu a cena pós-crédito, comenta aqui o que você acha disso que a gente tá falando. Que é relevante. É relevante não gostar e é relevante pensar desse jeito também. Então, eu vou censurar essa parte aqui pra ninguém ouvir o spoiler, mas vamos ver qual é a sua reação depois. Todos os personagens... Entendi. Concorda? Concordo. O que eu menos curti nesse filme foi o CGI do Jack Sparrow. Sério? Novinho. Poxa, achei tão Dom Juan. A boquinha... esteticamente... a boca incomoda mesmo. Esteticamente ele tá muito legal. Tá. Mas se você prestar atenção na boca dele enquanto ele fala... É boca de game. Tá muito boca de videogame. Tipo, fala assim, não! Não! É assim. Não. Só existe esse movimento aqui, ó. Em game é assim. Você não consegue fazer... O máximo que você consegue é O e A. Aí, quando você fala uma frase, no CGI, a boca fica... A gente tá esquisitão fazendo isso. É isso Espero que acontece. Que você tenha entendido. Ficou esquisito? Ficou esquisito no filme também. E isso foi o que eu menos curti. Se ficou esquisito aqui, ficou esquisito lá. Essa é a ideia. Mas o que você mais curtiu? Cara, eu gostei da nostalgia desse filme. Porque foi como assistir um reboot de Piratas do Caribe. Foi essa sensação que eu tive. Eu estava vendo a história do primeiro filme se repetindo com elementos mais novos, com conceitos mais novos e com histórias novas. Ai, que beleza. Então foi muito divertido pra mim, assim, a emoção de ter assistido a primeira vez Piratas do Caribe, que eu me apaixonei, fez com que eu me apaixonasse agora de novo. O que eu mais curti foi a história do Barbossa, que eu não posso falar aqui, porque é importante. Estraga muito filme. Mas deu aquele peso do pai que se dedica ao trabalho dele dia e noite e não se dedica a mais nada àquilo, e aí ele consegue conquistar o que ele sempre almejou, mas ele não é feliz. E dá um peso pro personagem. Falta alguma coisa, né? A curva da história dele nesse filme é tão gigantesca. O Barbossa foi humanizado nesse filme, essa é a questão, assim, e foi muito bonito ver a humanização dele. Cara, foi muito emocionante mesmo ver o crescimento de uns personagens que a gente vê desde criança, né? Desde novinho. Considerando
Considerando todas as minhas ressalvas negativas, que não fazem a menor diferença no contexto do filme, eu dou 5 coxinhas pra Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar. Porque eu amo Piratas do Caribe, é uma das minhas sagas favoritas do cinema. Inclusive, quando eu for na Disney, eu tenho certeza que eu vou chorar muito no brinquedo de Piratas do Caribe, porque dizem que é muito emocionante pra quem gosta da história. Além de eu amar pirataria, que eu acho sempre muito legal esse contexto de 7 mares e uma garrafa de rum, acho muito divertido. Tem Jack Sparrow, né, gente, que mora no coração de quem viu esse filme pela primeira vez lá nos tempos da estreia. Eu dou 5 coxinhas também. Milagres acontecem, senhoras e senhores. Porque foi emocionante, foi bonito, eles conseguiram contar uma história nova, conseguiram fechar vários pontos, várias histórias. Jack Sparrow, Pérola Negra, Barbossa, até o Salazar. Pérola Negra, cá coração pra Pérola Negra. Até o Salazar, a história dele que foi construída nesse filme é incrível, é legal. A história do holandês voador também volta à tona nessa. É muito legal. Cara, vai revivendo tanto sentimento bom de todos os filmes, e você que mesmo se assistir assim, tipo, faz muito tempo que eu assisti, você vai vendo e fala, é verdade. Tipo, vai relembrando, é muito legal. É uma sensação muito de criança assistindo o filme, assim, de referência, né? Muito bom, assista Piratas do Caribe. Não esqueça de comentar aqui embaixo quantas coxinhas você dá pro filme e o que você achou desses pontos que a gente levantou como negativos e positivos da história. A gente quer saber a sua opinião também, tá? Isso daqui não é um monólogo, é sempre um diálogo aberto. Se você gosta de críticas assim de filmes e você quer saber mais críticas, você pode clicar no link aqui em cima e assistir mais críticas de filmes. Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, caiu de paraquedas, porque estava procurando alguma coisa de Piratas do Caribe, clica aqui também porque a gente tem muita dica de série maneira. Aí você conhece um pouquinho das alternativas apresentadas nesse maravilhoso canal de entretenimento que é o Coxinha Nerd. Aproveite e se inscreva aqui no canal para fazer parte dessa nossa comunidade coxuda e clica no sininho para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. Eu esqueci de falar, mas não esquece de deixar esse like nesse vídeo também. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.